O aborto. Reflexões a partir de perspectivas religiosas. A questão do aborto tem sido objeto de intensa reflexão e debate dentro das comunidades religiosas ao redor do mundo todo. Diferentes tradições espirituais oferecem perspectivas variadas sobre a moralidade e aceitabilidade do aborto, levando em consideração os ensinamentos, textos sagrados e valores éticos fundamentais de cada grupo. Neste contexto, exploraremos algumas dessas perspectivas religiosas, reconhecendo a diversidade de opiniões existentes. No cristianismo. Dentro do cristianismo, as opiniões sobre o aborto podem variar significativamente entre as diferentes denominações. Muitos cristãos seguem a doutrina em favor da vida, que considera a vida do feto como sagrada desde a concepção. No entanto, há outros que adotam uma visão mais flexível, levando em conta circunstâncias específicas, como o risco à vida da mãe ou anomalias fetais graves. O debate dentro do cristianismo reflete a complexidade das interpretações bíblicas e a diversidade de abordagens éticas. No islamismo, a questão do aborto é analisada à luz dos princípios da lei islâmica, a Sharia. Geralmente, o aborto é considerado inaceitável, exceto em casos específicos, como quando a vida da mãe está em perigo. No entanto, mesmo nessas situações, a permissibilidade pode variar entre as diferentes escolas de pensamento islâmico. A preservação da vida é um valor central, mas as interpretações sobre quando a vida começa e as circunstâncias que justificam o aborto podem diferir na decisão. No judaísmo. O judaísmo apresenta uma abordagem complexa ao aborto, com considerações éticas variadas entre as diferentes correntes judaicas. Algumas vertentes, como o judaísmo ortodoxo, tendem a valorizar a vida fetal e a serem mais restritivas quanto ao aborto. Outras correntes, como o judaísmo reformista, podem ser mais flexíveis, levando em consideração fatores de risco à saúde mental da mãe e anomalias fetais. O judaísmo enfatiza a responsabilidade moral e ética, mas as interpretações específicas podem divergir muito. No hinduísmo e budismo. No hinduísmo, as opiniões sobre o aborto podem variar, mas muitos hindus consideram a vida do feto como sagrada. No entanto, a compreensão do momento exato em que a vida começa pode influenciar as opiniões. O budismo, por sua vez, não possui uma posição unificada sobre o aborto, pois as crenças variam entre as diferentes tradições. O conceito de compaixão e consideração pelos seres cientes de si mesmo desempenha um papel crucial nas reflexões budistas sobre a questão. Em síntese, as perspectivas religiosas sobre o aborto são diversas e complexas. Cada tradição oferece uma observação única para abordar essa questão, refletindo os valores, ensinamentos e interpretações éticas específicas de cada comunidade religiosa. Ao discutir o aborto dentro do contexto religioso, é vital reconhecer e respeitar essa diversidade de opiniões, promovendo um diálogo construtivo que considere as crenças individuais e coletivas como possibilidades. O aborto na visão espírita. Reflexões sobre vida e as consequências espirituais. Dentro do contexto espírita, a visão sobre o aborto é moldada pelos princípios fundamentais da doutrina espírita, decodificada por Allan Kardec no século XIX. O Espiritismo oferece uma abordagem única, considerando não apenas as dimensões físicas, mas também as questões espirituais da existência de cada ser. Discutiremos como a doutrina espírita enxerga a questão do aborto. Princípio da reencarnação. Um dos pilares do Espiritismo é o princípio da reencarnação, que sugere que a alma passa por sucessivas encarnações para evoluir espiritualmente. Sendo assim, a interrupção da gestação por meio do aborto pode ser vista como um impedimento ao cumprimento das experiências e aprendizados planejados para o espírito em sua trajetória de evolução, além de ser um atraso, é uma falta gravíssima quando cometida. A escolha consciente de encarnar em determinada família e circunstâncias particulares seria comprometida pela interrupção precoce da gestação. O respeito à vida. O Espiritismo preconiza o respeito à vida em todas as suas formas. A vida é vista como uma expressão do princípio divino, e a sua interrupção voluntária da gestação pode ser considerada contrária a esse princípio. A perspectiva espírita destaca a importância de se cumprir os desígnios divinos, pois em geral nada acontece ao acaso, incluindo o desenvolvimento e a vivência de cada existência terrena. As consequências espirituais.
No Espiritismo, a ideia de responsabilidade pelas próprias ações transcende o plano físico e alcança as dimensões espirituais. A interrupção da gravidez é vista não apenas como uma ação física, mas como uma decisão que pode ter implicações espirituais graves para quem a comete. Acredita-se que as escolhas feitas durante a encarnação influenciam o destino espiritual no futuro, e o aborto pode ser encarado como uma oportunidade negligenciada de aprendizado e evolução quando está apenas baseada no orgulho e egoísmo. Compreensão e misericórdia. Apesar da ênfase na responsabilidade, o Espiritismo também preconiza a compreensão e a misericórdia. Entende-se que as circunstâncias individuais podem ser complexas, envolvendo questões como saúde, psicológicas e sociais. A doutrina espírita sugere a necessidade de compreender as motivações por trás das escolhas, evitando julgamentos severos e promovendo o entendimento e a orientação fraterna para todos. Em conclusão, o Espiritismo aborda a questão do aborto à luz de seus princípios fundamentais, incluindo a reencarnação, o respeito à vida e as consequências espirituais destas ações. No entendimento espírita destacamos a importância de considerar não apenas as dimensões físicas, mas também as espirituais ao abordar questões éticas e morais, promovendo a reflexão e a busca por equilíbrio necessário entre compreensão e responsabilidade. No Livro dos Espíritos, decodificado por Allan Kardec, é uma obra pioneira que aborda os princípios fundamentais do Espiritismo. Embora não haja um capítulo específico dedicado ao aborto, o tema é discutido em várias questões ao longo do livro. Aqui estão algumas questões específicas que se relacionam ao aborto. Questão 344. Pergunta: quais as consequências do casamento, visto apenas do ponto de vista físico e moral? Resposta dos espíritos superiores: do ponto de vista físico, a procriação; do ponto de vista moral, a garantia da ordem social e doméstica, pela restrição do instinto destruidor. Do ponto de vista moral, as consequências são mais graves, porquanto, nesse caso, os excessos são geradores de vícios, que arrastam consigo outras tantas calamidades. Esta questão aborda indiretamente a responsabilidade e as consequências morais associadas à procriação, destacando a importância de considerações morais na abordagem do tema. É necessário ocorrer o processo de conjunção carnal ou inseminação artificial para dar início à gestação. Questão 356. Pergunta: haverá deveres dos pais para com os filhos, e reciprocamente, deveres dos filhos para com os pais? Resposta dos espíritos superiores: sim, a reciprocidade é a lei natural. Há deveres de ambos os lados. Embora não mencione especificamente o aborto, essa questão destaca a relação de responsabilidade e deveres entre pais e filhos, ressaltando a importância das relações familiares e da consideração mútua. Se ocorrer um aborto, a responsabilidade fica do lado de quem a cometeu. Questão 687. Pergunta: o nascimento é sempre um progresso na marcha da humanidade? Resposta dos espíritos superiores: sim, e um progresso de capital importância. Essa questão enfatiza a importância do nascimento como um start no progresso na evolução da humanidade, indicando implicitamente a valorização da vida desde o seu início. Embora essas questões não abordem diretamente o aborto, elas fornecem uma base para compreender os princípios espíritas relacionados à procriação, responsabilidade familiar e importância da vida encarnada. O Espiritismo encoraja a reflexão ética e moral sobre questões como o aborto, promovendo uma busca na compreensão mais profunda das implicações espirituais e morais envolvidas. O aborto é tratado de forma mais detalhada em outros textos de Allan Kardec, especificamente na obra O Livro dos Médiuns. Nesse livro, Kardec apresenta uma série de questões relacionadas ao aborto, suas implicações éticas e as consequências espirituais envolvidas. Aqui estão algumas questões relevantes. No Livro dos Médiuns. Questão 358. Pergunta: o espírito do feto, ao qual é cortada a existência antes do nascimento, conserva a aparência do adulto? Resposta dos espíritos: não, sua aparência é a do ser que ele teria de acordo com o tempo que lhe faltava para completar a sua vida fetal. Nesta questão, Kardec explora a condição do espírito do feto após a interrupção da gestação, indicando a continuidade do processo evolutivo do ser mesmo após a morte prematura até que fosse finalizada a gestação. Questão 359.
Pergunta: o espírito do feto, ao qual é cortada a existência antes do nascimento, é feliz? Resposta dos espíritos: não, deseja a vida que lhe foi interrompida. Nesta pergunta, Kardec aborda a insatisfação ou anseio do espírito do feto interrompido em sua trajetória de evolução, sugerindo implicações emocionais e espirituais associadas ao aborto, principalmente pela rejeição sofrida. Questão 360. Pergunta: será reencarnado imediatamente o espírito do feto ao qual foi cortada a existência antes do nascimento? Resposta dos espíritos: pode sê-lo, mas nem sempre o é. Essa questão toca na questão da reencarnação imediata do espírito do feto e indica que esse processo pode variar, dependendo de diferentes fatores espirituais dos envolvidos. Não há uma regra que seja imutável nestes casos, cada ocorrência terá um desfecho conforme a necessidade de cada espírito. Estas questões em O Livro dos Médiuns oferecem uma visão mais específica sobre a condição dos espíritos envolvidos no processo de aborto, enfocando aspectos espirituais e reencarnações. Elas refletem a abordagem minuciosa de Kardec ao explorar questões éticas e morais, à luz dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Chico Xavier, mais conhecido médium brasileiro, psicografou diversas obras ao longo de sua vida, muitas delas ditadas por espíritos que transmitiam mensagens e ensinamentos. Em relação ao tema do aborto, vale mencionar que as obras psicografadas por Chico Xavier geralmente abordam uma variedade de assuntos, incluindo questões éticas e morais em geral. Em 1971, em entrevista no programa Pinga Fogo, disse Chico Xavier sobre o aborto: a criança embrião é um ser vivo e um ser vivo indefeso. O aborto é um delito difícil de ser classificado, porque a vítima está absolutamente incapaz de operar na própria defesa. A leitura das obras psicografadas por Chico Xavier pode proporcionar uma compreensão mais ampla dos ensinamentos espíritas sobre moral, evolução espiritual e responsabilidade individual. Para finalizar, concluo que mesmo em diferentes ideias e filosofias religiosas, o tema aborto requer total compreensão de que, em praticando, está sendo interrompida uma vida em processo de evolução. Independente da forma como ocorreu a concepção, se não for interrompida, um ser distinto irá nascer e vai estar apto para viver encarnado e cumprir sua nova existência. O aborto só será compreendido em casos onde o risco de morte da genitora é maior do que do feto, sendo assim manter-se-á vivo o ser que já está cumprindo sua prova ou expiação. Precisamos muito abandonar certos conceitos que atrasam muito nossa evolução em geral, assim como já abandonamos outros como o duelo, atitude que tinha como objetivo único preservar a honra, e hoje não temos mais essa prática. No futuro não teremos mais que discutir nem aborto, nem pena de morte, pois teremos deixado isso para trás. Vamos refletir sobre um hipotético caso de aborto visto sob a perspectiva do feto. Na vastidão escura e tranquila, eu lá existia, um pequeno suspiro de vida prestes a desabrochar. No aconchego silencioso do útero, eu era a promessa de um amanhã, a semente de sonhos que ainda não haviam sido sonhados. Sentia o pulsar constante da vida ao meu redor, a melodia suave e constante que embalava meu ser em formação. Mas então, sem nenhum aviso, as sombras da incerteza começaram a envolver meu santuário. Senti uma turbulência crescente, como se tempestade se formasse acima de mim em um caos silencioso. Minha existência, que deveria ser uma jornada repleta de possibilidades, foi interrompida abruptamente, como um conto que nunca chegou a ser escrito. No começo, eu mal percebia a mudança. Mas logo fui envolto por uma escuridão mais densa e pesada, uma névoa gelada que penetrava nos cantos mais profundos do meu ser em desenvolvimento. Eu sentia dor. A pulsação acelerada da vida ao meu redor foi substituída por um silêncio sufocante, uma quietude sombria que me envolvia meu pequenino corpo como um manto de desespero. Lá fora, no mundo além do meu alcance, percebi murmúrios de decisões, brigas e debates em tons sussurrados e até gritos. Minha existência tornou-se uma peça no tabuleiro de um jogo no qual eu não tinha voz nem tamanho suficiente para jogar. Uma decisão foi tomada por alguém que eu me sentia fortemente ligado, uma escolha que selou meu destino antes mesmo de eu ter a chance de respirar o ar da existência. O que poderia ter sido uma sinfonia de risos, descobertas e amor tornou-se um lamento silencioso, um eco vago de possibilidades perdidas. Eu, que mal havia começado a escrever minha história, fui arrancado do livro da vida antes mesmo de ter uma chance de virar a primeira página.
À medida que as sombras me envolviam, minha essência se esvai, dissipando-se no nada. Não tive a oportunidade de sentir a carícia suave de uma mãe, de tocar o mundo com dedos curiosos ou de ouvir o som reconfortante de uma canção de ninar. Em meio a essa escuridão sem fim, permaneço como um eco que não foi ouvido, uma história que não foi contada. Talvez, em algum lugar, minhas palavras perdidas encontrem eco na consciência daqueles que moldam os destinos. Esta é uma reflexão profunda e triste sobre o que poderia ter sido este ser, uma melodia não tocada que foi interrompida antes mesmo de começar. Independente de como foi concebida, a vida existe. Pense muito antes de cometer aborto, procure ajuda. A lei dos homens pode até aceitar tal atitude, mas a lei de Deus é a única que vale a pena ser seguida. Obrigado por assistir.